Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Quem ouviu? O povo. Então muita gente se reuniu ali, de uma forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus estava pregando. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Agora veja isso. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, o paralítico, gente, se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, aqueles que duvidaram, agora dizem o quê? Nunca vimos algo igual. Os que duvidaram foi que disseram agora. Não teve aquele grupo lá que duvidou? Quem é esse que perdoa pecados? É essas pessoas. Agora estão dizendo o seguinte: nunca vimos nada igual. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo através dessa mensagem. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Pessoal, a gente está aqui por quê? Por que você está aqui agora de manhã? Nós estamos aqui porque nós acreditamos em uma presença, num poder que pode mudar a sua vida, sim ou não? Você não veio aqui num show. Eu não sou cantor, eu não sou artista. Você está aqui por quê? Você está aqui por causa da palavra. Você está aqui porque você acredita, sim ou não? Você fez um esforço imenso para estar aqui hoje. Teu corpo queria continuar lá deitado, sim ou não? Teu corpo queria estar lá descansando, ou então pegando agora esse sol da manhã na praia. Teu corpo queria isso, mas o seu espírito diz: não, eu preciso ir na igreja buscar o Senhor. Parabéns por isso, amém? Então servir a Deus, pessoal, não é fácil, porque a gente serve e adora a alguém que a gente não consegue tocar. Servir a Deus não é fácil,
Porque a gente não consegue ver a quem a gente adora. Há quantas pessoas que vão lá na loja, compram um crucifixo com a imagem de Jesus Cristo, beija, faz as rezas, mas não consegue sentir a presença de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Quantas pessoas acendem uma vela, fazem as suas rezas, as suas orações, mas não sente nada. Não sente nada. É como se estivesse falando com uma parede dessa. O nosso desafio, que não é fácil, é adorar um Deus que a gente não vê e a gente não consegue tocar. Mas quando a gente ora com fé, a gente sente a presença dele dentro de nós. A nossa alma e o coração queima. Quando você ora, você sente a presença de Deus, e ele cura você na mesma da hora, e ele perdoa os seus pecados, como nós estamos vendo nesse texto aqui. Então, se você se conecta com todo mundo e não consegue se conectar com Deus, você consegue ter uma vida agradável com amigos, com pessoas, com familiares, você se dá bem sociavelmente com todo mundo, na feira, no trabalho, mas não consegue se conectar com Deus. Esse é o desafio. Você ora, fecha os olhos, mas a coisa não flui. Está faltando alguma coisa. Entrega, seria isso? Gente, viver uma fé cristã e não ter uma fé genuína é inútil. Simplificando, dizer que somos crentes, mas não temos uma fé genuína, essa pessoa está perdendo o seu tempo. O que eu estou querendo dizer? Que quando você serve a Deus, tem que acontecer alguma coisa. Amém? Ou então a fé é inútil. Se não acontece alguma coisa, então seremos tal como aquele que ainda continua na busca e não sente nada. Quando a sua fé é verdadeira, eu já ouvi pessoas dizendo: poxa, eu estou na igreja, eu oro, eu faço isso, faço aquilo e a minha vida não muda. Mas será que você, de fato e de verdade, você já se batizou nas águas? Você já disse não para as coisas desse mundo? Ou você quer viver uma vida paralela? Uma vida paralela. Eu quero Deus, mas eu não deixo o meu cigarro. Eu quero Deus, mas eu não abro mão da minha cachaça. Eu quero a minha prosperidade e o meu Deus, mas eu quero continuar na minha vida errada. Vida paralela. Deus não pode se manifestar assim, minha gente. Quem está me entendendo, por favor, por favor? Deus não pode se manifestar assim. Ele quer de você uma fé genuína. Abre aspas. Não estamos falando de perfeição. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus requerendo de nós perfeição. Você não vai encontrar, porque Deus sabe que nós somos o quê? Falhos. Então Deus não requer de nós perfeição, mas Deus requer de nós uma fé genuína, uma fé verdadeira. Amém, pessoal? É isso. Então é preciso, pessoal, a gente alinhar a nossa vida com a presença de Deus. Então eu quero trazer para você, numa demonstração, 4 transformações que precisamos ter, ou que aconteceu na vida desse homem aqui, desse texto que lemos, do paralítico. Primeiro, o paralítico chegou ali amarrado, saiu desamarrado, saiu andando. Ele chegou amarrado com cordas, ele saiu livre.
Então, quando nós chegamos até a Cristo, nós também chegamos amarrados pelos pecados, pelas frustrações. Mas quando você se entrega a Jesus, Ele transforma a sua vida, e aquelas amarras caem por terra. Aqueles traumas que te acompanhava não vão existir mais, porque agora você vai ter coragem. Amém, gente? Para ter coragem, você não precisa tomar uma, tomar duas. Para ter coragem, você não precisa ir lá na biqueira. Para ter coragem, você precisa de Jesus. Porque quando você tem Jesus, você não tem mais medo de nada. Glória a Deus. Você não tem medo do exame, do que vai dar no exame. Você não tem medo da cirurgia. Você não tem medo das respostas ruins que provavelmente poderão chegar. Você não tem medo. Por que você não tem medo? Porque Jesus está na sua vida. A razão disso é: a pessoa que tem Cristo não tem medo de morrer, porque se ela morrer, ela sabe para onde vai. Mas a pessoa que não tem certeza da sua salvação, essa tem medo de morrer, porque ela não sabe para onde. Aí é problema. O problema está aí. Então traga Jesus para a sua vida, convide Ele. Se você se encontra amarrado pelos traumas, amarrado pela cegueira espiritual, quando você se chegar até Jesus, você será livre. Então você não pode mais aceitar viver sendo amarrado, ou viver sendo enclausurado, ou achar que eu nasci assim, vou morrer assim, carregando na sua vida esse karma. Não. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para carregar esses pesadelos. Nós temos Jesus que pode mudar tudo isso. Nós temos Jesus que pode transformar tudo isso. Eu tenho esse Jesus. Diga, eu tenho esse Jesus. Olha, pessoal, honestamente, não é normal alguém que diz que encontrou Jesus e vive amarrado, ou com a vida amarrada. Eu não entendo isso não. Todo aquele que vem até Jesus amarrado, volta para casa livre. Foi para isso que o Senhor se manifestou. A Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ora, como é que Jesus vai libertar a gente e a gente continua preso? Preso espiritualmente, preso numa amargura. Não. Cristo veio para nos trazer libertação. Segundo ponto, pessoal, esse homem chegou ali carregado, conduzido numa maca. Depois que ele viu Jesus, ele voltou carregando a maca, botou a maca, a cama nas costas e saiu andando. Então não há nenhum problema, pessoal, chegar carregado na igreja ou até Jesus. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja porque eu não posso andar, eu não vou para a igreja porque eu estou nessa situação. Eu quero dizer para você que não há nenhum problema você chegar na igreja carregado, sendo trazido. Qual o problema? O paralítico chegou carregado, sim ou não? E encontrou uma dificuldade. A casa estava, não tinha como ele entrar. Chegou na porta: ei, eu quero entrar. Meu senhor, como? A casa está cheia, não tem como o senhor entrar não. E o senhor, paralítico, desse jeito, carregado, nessa cama, amarrado, a casa está cheia. O que fizeram? Abriram um buraco no teto, e ele se permitiu. Eu disse: tem problema não, pode me descer, eu quero ver ele. Então, só para terminar, não há problema nenhum você chegar carregado. Quando Jesus entra na sua vida, pessoal, você não vai continuar mais sendo carregado. Glória a Deus. Quando Jesus curar você, quando Jesus curar você, ninguém vai mais precisar ajudar você a se levantar.
Quando Jesus curar você, não vai precisar mais ninguém dar banho em você. Quando Jesus curar você, você mesmo vai fazer tudo sozinho. Suas atividades, seu trabalho. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Quem crê nesse Jesus? Eu creio nesse Jesus. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui? Despertando a sua fé para o potencial que você pode alcançar. A sua cura, a sua libertação. Então, gente, diga comigo: quem encontra Jesus não é mais um peso para ninguém. É isso, coisa maravilhosa. Quem encontra Jesus não vai dar mais trabalho para ninguém. Quando Jesus toca em você, você não vai precisar mais ocupar ninguém. Quando Jesus toca em você, você não será mais um peso para ninguém. Eu creio muito nisso, pessoal. Que Deus vai fazer isso na sua saúde, na sua prosperidade, de você não ficar mais pedindo favor a ninguém. Me empreste um dinheirinho aí, isso vai acabar. Amém? Vai acabar. Pedir favores, isso vai acabar. Porque Jesus vai fazer você prosperar e vencer. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Então, pessoal, o terceiro ponto, para a gente terminar. Esse homem chegou doente, voltou curado. Então o nosso Deus cura, você crê? Deixa eu ler para vocês o Salmo, abre aí. Salmos capítulo 103 e o versículo 3. Eu disse Salmo capítulo 103 e o versículo 3 diz assim, ó: é Ele que perdoa todos os seus pecados. Eu vou ler de novo. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Versículo 4: que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Quem é que faz isso? É forte, hein? Então não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, não é a religião. Vamos lá, pessoal, entenda isso. Quem é que cura? É o pastor? É a religião, a denominação? Tem gente que fala assim: se eu for na denominação tal, eu serei curada. E é? Quem cura não é Jesus, não? Tem gente que fala assim: se o pastor fulano de tal orar por mim, eu sou curado. E é? E não é Jesus que cura, não? Eu vou ler de novo, versículo 3 e 4. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Versículo 4: que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Deus que faz isso, não é o homem. Agora, Tiago capítulo 5. Vamos lá, gente. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Tiago, abre aí. Capítulo 5, verso 14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor, em nome do... E a oração feita com fé restaurará ou curará o doente. O Senhor o levantará. Está mostrando aí quem é que faz. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, gente, esse homem chegou ali doente e sem andar, mas a presença de Jesus curou. A presença de Jesus o perdoou. Ele foi perdoado e ele foi também curado. Então, a presença de Jesus
resolve todos os problemas. O problema daquele homem não era fé. Fé ele tinha e muito. É por isso que se deixou ser amarrado e descido de um telhado abaixo. Isso é fé. Qual foi o resultado? Seus pecados foram perdoados e ele também foi o quê? Curado. Então, pessoal, eu estou dizendo para você, não se acostume com nenhuma enfermidade. Eu quero que você coloque isso em mente. Não se acostume com essa doença. Não queira ter uma boa convivência com ela, porque Jesus é maior que essa doença. Aquele homem paralítico, lá naquele leito, era confortável para ele dizer assim: as pessoas trazem aqui para mim comida, roupa, vou morrer assim, não preciso trabalhar, só vou precisar que as pessoas cuidem de mim. Mas aquele homem disse: não, Jesus está naquela casa, eu vou lá, eu vou me encontrar com ele, ele vai me curar, e a partir daquele momento a minha vida vai mudar. Olha o que aconteceu, pessoal. O homem era paralítico, se levantou. Comece a ter uma fé maior que a sua dor. Talvez você está paralítico financeiramente, talvez você está paralítico no seu relacionamento, não anda. Mas com a presença de Jesus você vai se levantar. Diga: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. O quarto ponto para a gente encerrar, pessoal. Aquele homem chegou ali cheio de pecado, voltou perdoado. E eu me atrevo a dizer que esse foi o maior de todos os milagres. Alguém pode alcançar uma bênção de cura, legal. Alguém pode alcançar uma bênção de um novo emprego, de um bom salário, legal. Alguém pode alcançar qualquer outra bênção, glória a Deus. Mas se você ainda não nasceu de novo, seus pecados ainda não foram perdoados, eu preciso dizer para você, você está com um problemão. E daqueles. Porque uma pessoa que ainda não teve encontro com Deus, e ela não recebeu o perdão dos seus pecados, quer dizer que ela ainda é uma velha criatura. É capaz dela perder a sua salvação por causa disso. E eu venho dizer claramente, Jesus não veio buscar e salvar os bons. Jesus veio salvar e buscar os pecadores arrependidos. Os pecadores o quê? Tá. Sujeito fez um monte de bobagem. Sujeito fez um monte de besteira. Ele foi condenado pela sociedade e pela justiça humana, certo? Ele é um primíscuo, ele é um sujo. Jesus veio para salvar ele. Então não discrimine. A mais suja prostituta, Jesus veio salvar ela. Mas entendam, desde que ela se arrependa dos seus. A salvação é isso, gente. É um dom de Deus. Portanto a palavra diz: se o homem conquistar o mundo inteiro, o que adianta se ele vier perder a sua própria salvação, a sua alma? Aí não adiantou. Aí não adiantou. Então eu particularmente digo que esse homem recebeu o maior de todos os milagres, que foi seus pecados perdoados. Gente, uma consciência pesada, um passado terrível, mas foi encontrado pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. O Senhor olha para ele, a primeira coisa,
filho, os seus pecados te são perdoados. Aquele homem, ele não queria um alívio, ele não queria uma palavra de conforto, ele queria mudar de vida. Foi ali com essa fé. Eu não quero mais essa humilhação de pedir às pessoas para me ajudar aqui, me ajudar ali. Ele não queria um alívio, ele queria uma mudança. E quando Jesus diz, perdoados são os seus pecados, a vida dele muda. É isso. O texto diz que alguns homens, intérpretes da lei, que estavam ali, diziam assim, mas peraí, quem é esse para perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus, alguém disse. E o Senhor está falando assim, eu sei que tem alguém murmurando, eu sei que tem alguém duvidando. Tá bom. Então qual é mais fácil dizer para o paralítico? Está perguntando, o que é mais fácil dizer? Se eu disser assim, perdoados são os seus pecados, seria mais fácil, né? Mas se eu disser assim, falando a verdade e com autoridade, eu mando, levante-se e ande. Aí Jesus vai dizer assim, para que fique provado que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e para curar, visto que vocês duvidaram, também digo ao paralítico, levanta e agora vocês, eu quero ver o que vocês vão dizer. E o que eles disseram? E o que eles disseram? Nunca vimos algo assim antes. O homem ser curado, ele nunca tinha visto. Então foi provado que o Filho do Homem tinha poder para perdoar pecados, quanto tanto para curá-lo. E é essa palavra que nos desafia, pessoal. Tem pessoas que dizem assim, eu vou lá no caminho da vitória, eu vou lá na igreja para o bispo orar por mim, ele ora tão bem, ele prega tão bem, eu estou num aperto, quem sabe eu recebo a minha bênção, quem sabe Deus se lembra de mim. Pessoal, aí quando tem chuva, não vem. Aí quando acontece qualquer outra coisa, facção, tocando terror, não vem. Aparece qualquer coisinha e a pessoa não vem buscar a Deus. Esse homem, quando chegou lá, ele ouviu falar, Jesus está lá, tá, eu vou lá. Quando ele chegou lá, ele viu uma casa cheia e ele disse, só saio daqui com a minha vida mudada, me ponham pelo teto. Observe que ele estava determinado a enfrentar qualquer desafio. E o que eu quero dizer para você é que se a sua fé é uma fé genuína, você faz valer a sua fé sendo maior do que a sua dor. Qual é a sua dor? Minha dor, ô bispo, é por um familiar. Então que a sua fé seja maior que essa dor. E você vai ver, assim como esse paralítico foi curado, o seu familiar também ser transformado, porque você está fazendo com que a sua fé seja maior do que as suas preocupações, de que a situação está piorando, de que só notícias ruins estão acontecendo, e você está dizendo, não, mas a minha fé é maior, eu vou ter os meus pecados perdoados, e eu vou ter a minha vida restaurada. Então enfrente o telhado, se necessário, rompa com a multidão, se for necessário, enfrente a chuva, se for necessário, enfrente as ameaças, se for necessário. Não deixe que algo, qualquer outra coisa, seja maior que a sua fé. É assim que você recebe a sua bênção, é assim que você tem a sua vida transformada pelo Senhor. Amém, gente? Então eu creio muito nessa palavra, que os exemplos que dei por meio desse paralítico nos trazem inspiração, porque um homem paralítico, troncho, que dependia dos outros, teve uma fé maior do que a sua dor e voltou para casa andando. Ei, imaginam quando o homem chegou lá, José, é você? O que houve?
O homem chegou lá andando. Que houve? O que aconteceu? Você está bem? Você está andando? É que Jesus me curou, perdoou os meus pecados. Eu não preciso mais que as pessoas venham sentir pena de mim. Diga glória a Deus. É isso, gente. Uma fé maior do que o seu desespero. Uma fé maior do que as notícias ruins. Você precisa ter essa fé. E eu acredito que você já tem, só precisa ser despertada. Então nós vamos orar agora, gente, para que você seja, de fato, se está amarrado, seja livre. Se você chegou aqui carregado, volte carregando bênçãos, não carregando problemas. Chegou doente, volte curado. Chegou cheio de pecados, volte perdoado. Jesus disse: filho, os seus pecados te são perdoados. E ainda pegue a sua maca e volte andando para sua casa. Oh, beleza. Deu tudo certo. E eu creio que vai dar certo na sua vida também. Diga em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Fica de pé, glorifica o nome do Senhor por essa palavra. Deixa eu orar por você, gente. Glória a Deus. Eu vou orar. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.